Você vai fazer vestibular de medicina, tá doido para passar em uma universidade bacana demais, mas você frequentemente na prova encontra aqueles temas voltados para a área médica e você fala assim: nossa, o que eu vou escrever nessa redação? O que eu vou escrever nesse meu vestibular aqui? Eu vou colocar repertório sociocultural, eu não coloco repertório, isso é coisa só pro Enem. Se for para colocar repertório, qual repertório eu devo colocar? Calma, relaxa, faz o seguinte, separa seu jalequinho branco aí que você vai vestir em breve e vai anotando aí alguns repertórios infalíveis para quem quer passar em medicina. Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje é o dia que nós temos um vídeo para quem quer passar em medicina e quer saber aqueles repertórios infalíveis para colocar na redação, repertórios da área da saúde, mas voltado inclusive para a área médica. Primeira coisa importante que eu vou falar com vocês é o seguinte: o Enem é o único vestibular que deixa claro lá que você precisa apresentar repertório sociocultural e isso é cobrado na competência de número 2 no Enem. Só que aí muitas vezes os alunos pensam, então beleza, se não é Enem, eu não vou colocar repertório, vou ficar tranquilo. Olha, o que eu digo é o seguinte, mesmo não tendo um critério separadinho para repertório sociocultural em grande parte dos vestibulares, o repertório ele valoriza muito a sua argumentação, valoriza muito o seu texto e demonstra muito conhecimento sobre o tema. Então, os repertórios eles são sim muito bem-vindos, mesmo quando a faculdade não os cobra explicitamente, porque eles facilitam e valorizam muito a sua argumentação. Separei para vocês alguns repertórios bem legais, anota aí, vou discutir com vocês, vou te dar algumas dicas muito importantes de repertório sociocultural. O nosso primeiro repertório importantíssimo e que vai te ajudar se você for fazer um vestibular de medicina é o juramento de Hipócrates. Você conhece o Hipócrates? Já ouviu falar a respeito dele? O Hipócrates, ele é considerado o pai da medicina ocidental e ele era literalmente um ícone ateniense, porque ele contestava as explicações supersticiosas para os fenômenos científicos. E do Hipócrates, nós temos um juramento que é a base para a ética médica. Se você não conhece, anote aí o juramento de Hipócrates, preste bastante atenção porque em breve você vai proferi-lo. Veja bem qual é o juramento dele. Ele diz: prometo que, ao exercer a arte de curar, me mostrarei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando o interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, o que terei como preceito de honra. Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu a minha vida e boa reputação entre os homens e para sempre. Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me o contrário. Juramento de Hipócrates. Esse juramento ele pode ser utilizado para tratar sobre questões que envolvem a ética médica como um todo e o que seria o comportamento desejável de um profissional da área de medicina. Esse código deixa claro, por exemplo, a importância de ter um comportamento ético, de não se corromper, de saber de fato guardar segredos de situações que envolvem a relação médico-paciente, vários assuntos que podem aparecer como discussão em um tema da área médica para um assunto de um vestibular de medicina. A nossa segunda referência, anote aí, é o livro Estação Carandiru e o Carandiru, o filme, que é baseado nessa mesma obra
do velhinho mais fofo do Brasil, Drauzio Varela. O Carandiru, o Estação Carandiru, ele discute diretamente sobre como foi a vida do Drauzio Varela enquanto trabalhou como voluntário no Carandiru, que, como você deve saber, passou por uma grande chacina na década de 90. No filme, especificamente, o Drauzio é um personagem que se mostra muito humano em relação ao atendimento com os presos. Ele discute muito sobre a importância do histórico da vida desses indivíduos, procura saber direitinho quem é quem no presídio e procura humanizar pessoas que são literalmente desumanizadas pela sociedade. No filme, há discussões relacionadas a ISTs, ao uso de drogas, e em todas essas questões você consegue colocar o Carandiru como repertório, como uma excelente referência para a sua discussão. Então, organize-se. Se possível, leia o Estação Carandiru ou assista ao filme Carandiru, que é maravilhoso e que trata muito sobre essa questão da humanização da medicina, sobre a questão das ISTs e também sobre a questão do uso de drogas. Um filme muito bacana e um livro também excelente. Nossa terceira referência diz respeito à questão da saúde mental. É o livro da Daniela Arbex e também tem um documentário com este mesmo nome, que é o Holocausto Brasileiro. Gente, esse livro é espetacular, assim como o documentário, e eles trazem uma discussão muito interessante sobre o manicômio que já existiu em Barbacena, aqui em Minas Gerais, que era o Colônia. No Colônia, só para você ter uma ideia, durante as décadas que ele funcionou, mais de 60 mil pessoas morreram devido à negligência, devido a um tratamento médico desumano, devido ao tratamento ruim relacionado às pessoas que sofriam com saúde mental. Nas duas obras, tanto no documentário quanto no livro, você tem relatos extremamente comoventes em relação aos pacientes que estavam no Colônia e que viveram no Colônia. Inclusive situações bem bizarras, como a venda de cadáveres para as próprias faculdades de medicina, o desrespeito aos pacientes, a falta de alimentação, pacientes que muitas vezes eram excessivamente medicados e não tinham nenhuma roupa para vestir, e um local onde você tinha misturados homens, mulheres, crianças, todos eles inclusive sem roupa e sem o mínimo de dignidade. Se você tiver um tema que trate da questão da saúde mental, você pode citar o Holocausto Brasileiro como uma excelente referência. Agora, como quarta referência para nós, eu quero falar de lei. Eu quero discutir com você sobre a Constituição Brasileira. A nossa Constituição tem 2 artigos que ela trata diretamente sobre a questão da saúde. Anote aí, o artigo 6º e o artigo 196. O artigo 6º da Constituição, ele trata sobre os direitos sociais. Dentre os direitos sociais, nós temos lá saúde, educação, moradia, alimentação, vários outros direitos relacionados aos cidadãos brasileiros. O artigo 6º está lá citando a saúde. Depois, mais para frente na Constituição, nós temos o artigo 196, que já fala diretamente sobre a importância da saúde preventiva. Se você tiver um tema que trata sobre a saúde como um todo, você pode citar o artigo 6º ou o artigo 196. Se for um tema que discute diretamente sobre a questão da saúde preventiva, por exemplo, se cair para você alguma questão relacionada à obesidade, por exemplo, que poderíamos ter estratégias de prevenção, você pode citar o artigo 196 e comentar que a própria Constituição Brasileira, no artigo 196, prevê um atendimento preventivo aos cidadãos, que a gente pudesse evitar a recorrência de doenças. É assim, pelo menos pela Constituição, que deveria ser a saúde no nosso país. O que nós sabemos que na prática é bem diferente. A nossa quinta e última referência é uma série brasileira
que fala pra caramba sobre a saúde, que é a série Sob Pressão, que é produzida pela própria Globo. Essa série ela é sensacional porque, diferentemente das séries norte-americanas, ela vai mostrar para nós os desafios dos médicos brasileiros e, principalmente, os desafios da saúde pública no Brasil. Você precisa conhecer, ver episódios dessa série para ter uma noção ainda melhor sobre como funciona a rotina do atendimento médico, para você se inspirar para argumentos, para bons repertórios e para você conseguir trazer uma discussão de fato extremamente madura sobre esse assunto. Eu recomendo, inclusive e principalmente, os episódios que foram gravados no ano passado, mostrando a rotina dos atendimentos para Covid nos hospitais brasileiros. Essa série ela é muito bacana, mostra muito da nossa realidade e nós vamos entender perfeitamente como funciona a questão da saúde no Brasil. E você? Você tem algum repertório bacana que você está acostumado a usar para a medicina especificamente, para a área da saúde? Quer sugerir algum repertório? Manda para nós aqui nos comentários aqueles que você está acostumado a usar. Vamos trocar umas figurinhas aqui. Mande seus repertórios, o colega manda outros. Vamos trocar uma ideia. Vamos bater um papo aqui nos comentários. E não se esqueça, se você gostou do nosso vídeo, lembre-se de clicar no joinha, clique no sininho para notificações, inscreva-se no canal. E se você quiser conversar comigo para dicas também de outros vestibulares, me chama lá no Instagram, @aprendicompapai. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!